Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos então aqui mais um caso de hoje. É um caso também muito instigante, muito diferente. Vai despertar muita curiosidade de vocês vão ficar impressionados com o desfecho. Mas antes, você tá aqui é porque você adora conteúdo criminal de verdade, né? Casos criminais reais. Então, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para que assim, todas as segundas e sextas-feiras, quando eu publicar vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai avisar você e você vai parar tudo para vir aqui assistir o caso fresquinho que eu preparei com muito carinho. O caso de hoje, como eu disse, está imperdível, então já deixa logo o seu like aqui no começo do vídeo, que me ajuda a divulgar esse canal e fazer ele ficar grande. Quanto maior for a nossa comunidade, melhor os vídeos ficarão. Vamos junto para mais esse caso, logo após a nossa vinheta. Bom pessoal, o caso de hoje então, ele se dá nos Estados Unidos e ele é um caso tão surreal que virou, né, a série da Netflix de mesmo nome, Não Atenda o Telefone, né? O próprio nome da série é muito diferente, bem interessante. E ele se dá então em vários estados dos Estados Unidos, se iniciando a narrativa em Kentucky, né, nos Estados Unidos, no ano de 2004, quando então a Louise Ogborn era uma jovem adolescente que estava trabalhando no McDonald's da localidade ali, de Mount Washington. Nessa localidade, ela trabalhava no McDonald's e em um determinado dia, a gerente dela, a Dana Summer, chama ela até a sala de administração e disse: olha, nós temos um problema aqui. O policial está no telefone, está na linha e está dizendo que uma cliente foi furtada aqui dentro da lanchonete e que a suspeita, que eles já verificaram, que a suspeita recai sobre uma pessoa que tem as suas características. E ele está pedindo para que eu proceda uma revista íntima em você. Aí ela fica assustada: nossa, mas eu não fiz nada, tudo mais. Não, então já que você não fez nada, você tem duas opções que o policial tá dando. Ou eu faço essa revista, ou então eu lhe prendo aqui e aguardo que ele vai chegar, vai lhe recolher e vai levar até a delegacia. Aí ela, querendo se livrar logo do problema: não, ok, eu topo, vamos fazer a revista. Aí aí a Dana Summer, né, que é a gerente, começa a fazer tudo que o policial manda. Olha, agacha, corre sem sair do lugar, tira a roupa, começa a tirar uma peça de roupa, e tira mais peça de roupa, mais peça de roupa. E ela vai fazendo tudo que o policial vai mandando. Até que ela começa a tirar as roupas, as peças íntimas, e fica absolutamente nua na sala de administração. E ela fica já toda envergonhada e tudo. Aí o policial pede para que recolham as roupas dela junto com a chave do carro dela, da Louise, e leve embora, leva para fora da lanchonete. E a Dana Summer continua ali, sem saber o que fazer. Já passaram horas de ligação, passaram assim, mais de uma hora de ligação, e ela fazendo ainda lá o que o policial manda. Aí, dado o momento, o policial diz assim: olha, você precisa voltar, né, para a lanchonete, tudo mais, você é gerente. Você teria algum homem de confiança que você confie para que ele fique, né, com ela até que a gente chegue? Ela: não, teria, meu noivo, o Walter Nix. Ele pode ficar com ela. Aí ela chama o noivo dela, e o noivo dela, um senhor, vai pra lá, pra sala de administração, chega e se depara com aquela cena lá, né? Aquela jovem, nua. E aí, ok, olha, fica aqui com ela e tal, até a polícia chegar e eu volto lá pra lanchonete. O policial começa a falar com esse Walter Nix. E aí ele começa a dizer: olha, tem que dar um beijo nela pra ver se ela não tem hábito de droga ou beber, alguma coisa do tipo. Aí o policial vai, aí o Walter vai e dá um beijo na Louise. E olha, tem que verificar, sabe, tipo, se ela não tá escondendo alguma coisa na genitália, alguma coisa. E aí ele vai e apalpa a genitália dela, apalpa as partes íntimas dela. E aí chega o absurdo, também não esclareceu, né, por qual fundamentação, mas ele teria que dar uma surra na Louise, né? Então ele deita a Louise aqui no colo dele e fica mais de 20 minutos dando palmada nas nádegas dela. E após essa sessão de tortura, também sem motivo plausível nenhum, o então policial, né,
ordena que o Walter Nix peça para que a Louise faça sexo oral nele. E ela faz, né, tentando se desvencilhar, né, de qualquer acusação de furto, ali desesperada, já absolutamente sem nenhuma proteção. Ela estava inclusive nua, né? Então ela faz o sexo oral no Walter Nix. Isso, a Dana Summer, ela entra e sai da sala, né? Ela, e aí, como é que tá aí? Não, ainda não. A polícia não chegou. E ela tá vendo e tá, né, deixando tudo aquilo acontecer. Até que o zelador ali da lanchonete entra na sala de administração e diz: nossa, mas o que está acontecendo aqui? A funcionária é pelada e tal. Aí esse noivo da gerente, né, fala: não, o policial tá falando aqui comigo, tá mandando ela fazer as coisas e eu tô auxiliando. Aí ele fala: não, ele pega o telefone, né, e fala: isso só pode ser trote. Como pode alguém mandar, né, ser feito dessa forma e por telefone ainda? A polícia não faria uma coisa dessa. E pega e desliga o telefone. E realmente era um trote. E aí se dão conta que era trote. E o Walter Nix é o primeiro, né, nossa, que eu fiz? E vai embora correndo, meio que fugindo de lá. E vai embora. A polícia é acionada, e aí o encarregado dessa missão é o policial, o investigador de polícia, Bud Stump, né, é o nome dele. E ele vai para esse McDonald's e vê os vídeos, vê a câmera, né, porque quando ele chega tá aquele alvoroço: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e ele fica até sem entender, mas como assim? E aí ele assiste o vídeo. Na sala de administração tinha uma câmera que filmou absolutamente tudo que aconteceu durante as 3 horas de ligação. E ele assiste e ele fica chocado, até ele, assim, mesmo com a experiência de polícia que ele tem, ele se emociona de ver, assim, o que foi feito com aquela moça, né? E aí ele vai conversar com a vítima. Quando ele vai conversar com a vítima, assim, de frente, cara a cara, ele, né, reconhece ela como sendo a sua vizinha. O pai da vítima é muito amigo dele. E aí ele sai dali determinado, como a gente diz, com a faca no dente, pra fazer justiça, né? Pra pegar quem passou esse trote e poder dar algum conforto para a vítima, né, de que a justiça irá ser feita. Esse Stump, ele chega na casa dele, vai, né, ver por onde ele começa a pesquisar o caso e joga no Google, né, aquela velha gugada. Olha, casos de trote e tal, assim, assado, McDonald's. E ele viu que aquele não era o primeiro caso. Tinha vários casos desses trotes que os gerentes de fast food promoviam revistas íntimas de seus funcionários. Né, vários casos de violência sexual, né, pautada nesses trotes. E aí ele viu que se tratavam de 73 casos, né, espalhados por 32 estados dos Estados Unidos. E o primeiro que se tem notícia aconteceu em 94 e já estava no ano de 2004. Ou seja, o criminoso estava há 10 anos cometendo esse mesmo crime de forma totalmente impune. E aí então o Stump, ele começa as investigações e ele acha, né, alguns casos interessantes, né? E aí a gente vem aqui ressaltando 3 casos, né? O primeiro foi na Dakota do Sul. A vítima era a Elizabeth. Ela tinha 16 anos e trabalhava numa pizzaria. Mesmo modus operandi, né? O policial liga, diz que teve uma suspeita de furto. Nesse caso era uma bolsa que tinha sido furtada, uma nota de $50 dentro da bolsa. E aí que as características eram de uma jovem, baixa, cabelo assim, castanho claro, característica de pessoas, né, que na maioria das vezes existem em todos os lugares. E aí o gerente, tem alguém perfeitamente sim, com essas características aqui, fulana de tal. Chamou a Elizabeth e disse: olha, o policial tá me ligando, tá suspeitando que você furtou nota de R$50 da bolsa de uma das clientes e tal. Ela: nossa, mas eu nunca fiz isso, tá? Então, você tem 2 opções: ou ele vem aqui e ele prende, leva pra delegacia, ou eu procedo a revista que ele tá pedindo para que seja realizada. Ela: não, tudo bem, vamos fazer. E aí ele, né, toca o seio dela, toca as partes íntimas dela, toca o mamilo dela, agacha e faz toda aquela, né, tortura emocional e também o abuso sexual, porque, enfim, a pessoa se sente absolutamente violada, né? Ela se sente não, ela foi absolutamente violada. E aí ele manda tirar roupas e tal, e quando ele tira o sutiã, ele pede: olha, me descreva o número do sutiã, né? Me descreva o corpo dela, antes dele começar a tocar nela.
Ele começava a descrever o corpo da vítima pro policial, e aí descrevia o número do tamanho do sutiã da vítima e tudo mais, aí até que a vítima se desesperou e pegou o telefone e gritou: como que o número do tamanho do número do meu sutiã vai ajudar a resolver o furto da nota de 50 reais? Né? Ela já tava assim, tem alguma coisa de errado aqui. E é nesse momento que um amigo dela, um colega dela de trabalho, entra na sala e diz: nossa, mas o que tá acontecendo aqui? Aí, isso. Aí ele pega o telefone e fala: olha, você é policial mesmo? Então, como policial, você deveria ser o primeiro a saber que a gente não pode revistar uma menor de idade, muito menos sendo mulher. Aí o telefone desliga, né? O policial desliga o telefone, então era óbvio que era trote. E ela, assim, essa vítima ficou devastada, né? Ela largou faculdade, ela tinha bolsa de estudo, ela largou a bolsa de estudo, largou o emprego, largou tudo. A vida dela ficou parada por vários anos. Parada pra dizer no mínimo, né? E aí tem um outro caso de Massachusetts, daquela rede Wendy's, sabe? Que é aquela menina assim, parecida com aquela amiga do Toy Story, aquela cowboy. Tem uma rede de hambúrgueres, né? De lanchonetes, Wendy's, nos Estados Unidos, e aconteceu lá, em Massachusetts. Uma gerente, mulher, alicia sexualmente um atendente, né? Homem, promovendo essa dita revista íntima, que também foi um caso que repercutiu bastante. E aí um terceiro caso que esse Stump achou, que também chamou muita atenção dele, foi o caso da Geórgia, né? A vítima chamava Débora e ela trabalhava no Taco Bell. Mesmo modus operandi, né? O policial liga então pro gerente, o gerente promove a revista íntima da vítima. E assim, no caso dela, ela além de ser tocada, né, nas suas partes íntimas, no seu seio, na sua genitália, ela foi obrigada a fazer assim, posições inimagináveis, né, posições dignas de qualquer filme para adultos, né. Ela, por exemplo, ela teve que colocar as mãos no tornozelo, imaginem. E aí o gerente, né, verificando alguma coisa na parte de trás dela. E aí, depois de muita humilhação, o próprio gerente se tocou e falou: não, vá a merda, né? Ele disse pro policial: vá a merda, e desligou o telefone. O Stump começou uma investigação policial, uma caçada, né? Por esse criminoso que estava há 10 anos impune e fazendo esse tipo de tortura emocional e sexual com as suas vítimas. E ele começa, né? Ele tá em Mount Washington e aí ele começa pelo começo, né? Tem além das câmeras que gravaram lá a Louise Ogborn, né? No caso o McDonald's, as 3 horas que durou a ligação e tudo que foi feito com ela. Ele consegue um número, porque através da chamada reversa. Ligaram pro McDonald's, né? E lá na época, aqui no Brasil tinha isso também, lá também. Ele ligava asterisco alguma coisa e o próprio telefonema ligava de volta pro número, pute no meu número que ligou pra você. E através dessa chamada reversa ele conseguiu esse número. E aí ele foi atrás de saber quem era e deu um número pré-pago. Que nos Estados Unidos na época era como se fosse o nosso cartão telefônico. Colocava lá num orelhão ou pro telefone público e ele ligava. E esses números, esses cartões telefônicos, números pré-pagos, eles não eram rastreáveis. E aí que aparece então a figura de um outro policial, um outro investigador chamado Victor, né? Que a gente vai chamar de Vic, porque todos o chamam assim. Então o Vic também, lá do outro lado dos Estados Unidos, também está investigando o mesmo caso. Ele tem alguns números também que passaram nos trotes, né? Ele consegue esses números. E ele começa a ligar bastante, né, a encher mesmo o saco da atendente da empresa de telefonia lá nos Estados Unidos. De tanto que ele ligou pra lá, ele já fez até amizade com essa atendente, né. Aí ele, nossa, mas o telefone pré-pago, né, aí ela, não é rastreável e tal. Ele, nossa, mas eu tive observando aqui, eles têm número de série, né, eles têm código de barras. Como que não é rastreável? Será que isso a gente não pode, de um jeito ou de outro? Foram tentando caminho. Até que a atendente, até numa dessas ligações, a atendente fala: nossa, você tem razão, olha, desde quando eles começaram a ser seriado, né, tem código de barras, eles passaram a ser rastreáveis. Mesmo sem a população saber, esses números pré-pagos passaram a ser rastreáveis. Aí ele, bingo, né, pô, que bom, olha, então eu tenho esses números. Aí ela, né, jogou lá, rastreou no sistema e todas as ligações tinham a sua origem na cidade de Panama City, na Flórida. E aí ele, bom, então meu suspeito está na Flórida.
E aí então ele vai para Panama City e chegando lá, o rastreio que a atendente amiga dele disse, dava no Walmart, né? No Walmart era a data e a hora certa no qual aquele cartão, né? Aquele número pré-pago foi comprado. E aí ele foi nesse Walmart, né? Que estava dando como endereço de compra do número pré-pago que ele tinha. Chegando lá, ele super esperançoso, né? Foi ver o circuito térmico de câmera. As câmeras eram de péssima qualidade, o vídeo de péssima qualidade, todo chapiscado, todo tremido. E o que é pior, não filmavam caixa, né? Então não tinha como saber quem é que estava comprando aquele cartão naquele horário. E aí ele arrasado, né? Foi então que ele descobriu que o Stump, né, que o outro investigador de polícia, estava pesquisando o mesmo crime que ele, estava investigando o mesmo crime que ele, e eles entraram em contato um com o outro e somaram esforços, né, na busca da elucidação desse crime. E aí o Stump comentou, né, olha, eu tenho um número, né, que eu consegui por chamada reversa desse caso do McDonald's, aqui em Mount Washington. Aí eu vi que, nossa, me passa então esse número, porque os que eu tinha deram no Walmart, só que o vídeo de lá tava muito ruim. Me dá o seu, que eu vou ver se eu rastreio o seu. Aí ele pediu lá, né, pra atendente, que era amiga dele, rastrear esse número que o Stump tinha dado pra ele, e ele acha um outro Walmart em Panama City, também em Panama City. Aí ele vai pra esse outro Walmart. Chegando lá, ele já vai, nossa, olha, vocês têm câmera, vocês conseguem, a câmera pega, a câmera filma bem, temos câmera, filma bem. Ótimo, aí ele foi para a central de monitoramento. Chegou lá, olha, esse dia, esse horário, eu preciso saber quem fez essa compra. Aí foi, filmou a câmera certinha lá de cima, filmou realmente a pessoa, o homem que comprou esse cartão pré-pago. Era um homem, né, de 1,80 m, branco, cabelo alinhado, todo para trás, né, um óculos escuro, comprando o cartão. E eu vi que, ok, já tenho mais ou menos então quem é, né? Já tenho as características de quem é. Agora eu vou ver assim uma outra câmera para pegar ele de frente ou, né, entrando ou saindo do estabelecimento para ver se eu vejo ele de frente, para ver se eu consigo outro ângulo. De ter feito, ele conseguiu o ângulo do acusado, né, de frente, quando ele estava saindo do Walmart. E aí ele estava fumando. Nisso que ele estava fumando, ele vira assim para jogar a bituca de cigarro, né, no lixo. Aí ele vira e quando ele vira, o Vic, né, com sua expertise policial, já vê a calça dele tem uma listra e ele assim com óculos escuros, bem numa pose assim bem, né, de segurança pública. E aí o Vic, nossa, esse uniforme eu conheço, listra na calça, jeitão de polícia, é policial. Aí peguei ele. O que ele faz? Ele viaja para Panama City, chega na delegacia com as fotos, né, dos registros que ele tinha. Olha, preciso que vocês reconheçam tal, esse cidadão trabalha com vocês? Tem algum policial assim, com essas características aqui? Aí a polícia, não, ninguém tem e tal. Aí vai com um, vai com outro, não conheço, aqui não trabalha. Aí o Vic fala, né, não, porque ele tá com essa calça listrada e tal, achei que a polícia de Panama City tinha esse uniforme. Aí eles, não, calça listrada aqui em Panama City não é polícia, é agente penitenciário. Então, provavelmente ele é agente penitenciário. Aí ele, ok. Aí ele viu lá, verificou lá perto, tinha 3 presídios próximos da região lá de Panama City. Aí ele foi no primeiro, chegou lá com o pessoal, né, com a chefia de segurança e aí, olha, preciso que reconheça esse cidadão e tal. Não, aqui não trabalha ninguém assim, não, a gente não conhece ninguém com essas características. Foi pro segundo presídio, chegou lá, olha, eu preciso saber e tal, se aqui trabalha algum cidadão com essas características, assim, assado, parecido com esse aqui. Na hora, o chefe de operação lá, junto com o auxiliar dele, na hora já olharam, puta, e falaram palavrão, né? É o David Stewart. O nome dele era David Stewart. Aí eu vi que, vocês conhecem ele? Ele trabalha aqui? Aí o chefe falou, não só conhecemos, ele não só trabalha aqui, como ele está trabalhando aqui agora, ele está no horário de trabalho dele. Aí eu vi que, nossa, eu não posso perder essa oportunidade, né? Então chama ele que eu vou interrogar ele agora mesmo. E pegou assim de supetão, né? Chamaram o David Stewart, ele sentou lá e eu vi que falou, você sabe por que eu tô aqui? Aí ele ficou meio desconfortável, não faço a menor ideia. Não, porque aí o Vic já abriu todo o jogo, né? Não, porque a gente sabe que é você que tá passando o trote, que você tá cometendo crime de violência sexual com as vítimas, 73 casos em mais de 32 estados, e isso, você tá bem complicado, você tá bem enrolado. Aí ele, quando o Vic falou isso, ele só falou assim, graças a Deus que acabou. Alguém se machucou? Aí o Vic,
com certeza as suas atitudes foram gravíssimas e tal. O que ele estava querendo era a confissão do David, né? E aí o Vic foi muito incisivo e o David se mostrou, assim, acuado, né? Ele ficou assustado. Aí ele, não, vou me manter em silêncio, eu quero exercer meu direito a ficar em silêncio e não produzir provas contra mim mesmo. E aí o Vic não conseguiu a confissão dele. Ele não consegue confissão, mas ele consegue um mandado de busca e apreensão pro outro dia pra casa do David, né? Então quando ele chega lá com a equipe dele, o David até se assusta, não esperava, né, que a polícia fosse ser tão rápida. E aí o Vic começa a revirar a casa do David Stewart. Ele vê lá na casa muitas coisas ligadas à polícia, sabe? Ele conclui que esse David era absolutamente fissurado por ser policial, né? Ele tinha certo fascínio por exercer autoridade sobre outras pessoas, né? Fascínio pelo poder. E assim, ele já tinha se inscrito para muitas vagas de policial. Inclusive, ele já tinha trabalhado, ele tinha conseguido trabalhar como policial meio período ali perto, ali no condado ali perto, só que logo depois ele foi dispensado. E aí, como ele não conseguiu ser policial, ele virou agente penitenciário. A procura vem, eles conseguiram achar um cartão pré-pago na casa desse David, e aí o Vic, conseguiu a prova cabal que liga ele ao crime. Conseguiu o cartão pré-pago. Ele começa volta para a cidade dele, e aí a missão dele, hercúlea agora, é convencer a promotoria de denunciar o David Stewart por violência sexual. Porque todos os promotores que o Vic entrava em contato diziam, olha, não se comete crime sexual por distância, né? Não tem como o crime sexual ser cometido que não fisicamente, que não a vítima e o autor estando no mesmo lugar. Não se comete ele à distância. Então, se trata de um trote absurdo, esdrúxulo, né? Mas é apenas um trote, né? A gente não tem como denunciar essa pessoa por violência sexual. E aí o Vic ficou sem acreditar, né? Quer dizer que o sujeito passa 10 anos passando trote, cometendo esse crime muito vil, né? Acabando com a vida das vítimas, que ficaram sequelas emocionais para sempre, torturadas e violadas sexualmente. Ele, depois de muito, consegue pegar o sujeito, né, que foi muito sagaz. Ele cometeu o crime de uma forma muito inteligente, né? É muito difícil de que ele fosse achado. Isso explica porque ele passou 10 anos impune. E aí, depois de tudo isso, ele não tem nenhum promotor que queira denunciar ele. Aí o Vic não se deu por vencido, ligou pro Stump. Olha, Stump, aqui tá difícil, tá assim, tá assado. Aí o Stump, deixa comigo. Aí ele foi lá no condado de Mount Washington, né, que é onde ele trabalha, no Kentucky, conseguiu falar com o juiz e com o promotor de lá, e ele conseguiu mandar de prisão do David Stewart. Ele dirigiu, né, foi até Panama City, né, prendeu o David Stewart e levou ele de volta pro Kentucky. No caminho, né, eles conversaram, né, se falaram, obviamente. E ele ficou abismado de saber que o David não era solitário, né, não era um predador sexual solitário. Ele era casado e tinha filhos. E tudo bem, foi preso lá no Kentucky pelos crimes de incitação à sodomia e usurpação da função pública, né, porque ele se dizia policial e não era. Ficou preso. Um tempinho preso, o David Stewart contrata então um advogado super conceituado de lá das redondezas, né? Inclusive na série, na hora que ele dá o depoimento dele, ele é morto de nariz em pé, sabe? Boçal mesmo. E esse advogado ele livrava a cara de qualquer um. E ele já chega já de pronto, olha, meu cliente é uma boa pessoa, é um cidadão do bem, não tem nada contra ele, ele tem emprego, inclusive ele trabalha na segurança pública, ele é réu primário. Essa fiança de $500 mil que tinham arbitrado para ele é absurda. E aí ele consegue realmente diminuir a fiança de $500 mil para $100 mil. A família do David Stewart se reúne, consegue pagar os $100 mil e ele é solto, né? Então, 10 anos cometendo crime, mais de 100 vítimas em 32 estados diferentes dos Estados Unidos, e foi solto. Tudo bem, ele foi solto, mas ele vai aguardar julgamento, né? Passa um tempo, ele vai a julgamento. No julgamento, aquela tese de que não se comete crime sexual à distância, ela prospera. E, pasmem vocês, o David é considerado inocente. Primeiro, ele tinha um álibi para
dizendo que numa daquelas ligações que eles diziam que era o David que tinha feito, que ele estaria levando os filhos dele na escola. E segundo, que ele veio com aquela velha tese, né, de que era um cidadão de bem, um cidadão exemplar, trabalha na segurança pública, assim assado, isso colou. Ele foi inocentado de todos os delitos. Lembra daquela história da Geórgia, do Taco Bell, que a vítima era a Débora? Ela, né, teve o corpo tocado, mamilo, seio, nádegas e, né, enfim, todo aquele modus operandi que a gente já sabe. O gerente, ele foi demitido, mas ele não sofreu nenhuma acusação criminal, né? E aí ela, não satisfeita, nossa, ninguém vai ser punido por isso que aconteceu comigo, foi e processou o Taco Bell. Nesse processo, ela foi literalmente humilhada pelo Poder Judiciário, né? O juiz, em outras palavras, disse o seguinte: olha, azar o seu, aprenda a pensar por si mesmo, né? Dizendo assim, você não estava vendo que aquilo tudo era absurdo? Como é que você aceita que façam isso com você por causa de um telefonema? Oh, minha filha, paciência, trouxa foi você. E não restou nenhuma indenização, nenhuma culpabilização penal, nada. Aquele outro caso de Dakota do Sul, né, que a vítima era a Elizabeth, de 16 anos, ela teve também, né, ficou em posições sexuais absurdas, teve o corpo tocado, suas partes íntimas violadas e tudo. Nesse caso, no dia seguinte que aconteceu isso, o gerente chegou a ser preso. Ele foi preso, né, por sequestro e por estupro e ficou preso até o julgamento. Mas no julgamento ele foi inocentado pelos 2 delitos, né? Disseram que não cabia ali ele ser condenado por estupro nem por sequestro. Ficou sem punição criminal. E aí a gente volta para o caso, né, que iniciou tudo, o caso do McDonald's, da Louise Ogborn, né, em Mount Washington, em Kentucky. Nesse caso, foi o único que teve a responsabilização criminal dos agentes envolvidos. Então, aquele Walter Nix, que obrigou a vítima, inclusive, a fazer sexo oral nele, dizendo, né, claro, que ele estava fazendo o que o policial estava mandando no telefone, ele foi, claro, ele confessou, né, porque, enfim, tinha uma câmera ali gravando tudo o que aconteceu, ele não tinha como se esquivar disso. Ele fez um acordo com a promotoria e pegou 5 anos de prisão. A noiva dele, a Dana Summer, que era gerente, que permitiu que tudo isso acontecesse, né, debaixo do nariz dela, e cometeu atos ilícitos só porque alguém no telefone estava mandando, ela também fez um acordo com a promotoria e pegou 1 ano de condicional. E aqui vem, assim, a parte mais interessante dessa história, né, mais interessante desse caso, na minha opinião, que vai ser o maior julgamento civil da história daquele condado de Mount Washington, né? A Louise, vendo que, quem passou o trote não teve nenhuma responsabilidade criminal. O que me violou, efetivamente, pegou 5 anos porque fez um acordo. E a minha gerente pegou 1 ano de condicional. Não estou satisfeita, né? Estou profundamente decepcionada. Quero justiça. Ela contratou uma advogada muito inteligente, muito safa, que auxiliou ela e disse: não, nós vamos atrás do McDonald's, nós vamos pedir uma indenização para o McDonald's pelo teu sofrimento, por tudo que você teve que passar naquele dia. E aí então a Louise decide processar o McDonald's e pedir uma indenização de 200 milhões de dólares. Veja bem, de um lado era a Louise Ogborn, uma jovem funcionária da lanchonete, e de outra a maior rede de fast food do planeta, o McDonald's, né? Em jogo, 200 milhões de dólares. A Ogborn, a tese dela era o seguinte: olha, o McDonald's sabia que vários desses casos aconteceram antes do meu, e o que eles fizeram? Não fizeram nada. Não treinaram seu gerente, não passaram um alerta: olha, se isso acontecer, desliguem. Não treinaram nenhum funcionário, não alertaram ninguém, se omitiram completamente. E com isso, eles possibilitaram que vários e vários casos acontecessem nessa própria rede de fast food, acumulando, né, enfileirando várias vítimas desse terrível crime. De início, o McDonald's falou: não, a gente só sabe de 6, foram 6 no país inteiro, então isso é um número muito pequeno, né, que aconteceu nos nossos restaurantes, e que isso não daria ensejo a uma necessidade de fazer um alerta ou de fazer um novo treinamento para o nosso corpo de trabalhadores.
E aí a advogada foi em cima, foi embaixo e conseguiu uma decisão que obrigava o McDonald's a entregar os arquivos dos restaurantes para a justiça, né, para avaliar se eram esses 6 casos que eles diziam mesmo. Pouco antes do julgamento, eles jogaram em cima da mesa lá da advogada da Louise pilhas e pilhas dos arquivos deles, assim, claro, né, contando que ela não ia ler, porque era muito documento. E assim, uma passada rápida, ela conseguiu catalogar mais de 20 casos. Então, aqueles 6 casos que o McDonald's disse que ele tinha conhecimento, eram pelo menos 20. Aí, né, a coisa já começou a ficar melhor para a defesa da Louise. Então, o McDonald's tira uma carta da manga e, sabe, lembra daquele zelador desse caso que entrou depois de tudo e falou: nossa, mas o que está acontecendo aqui? Não, isso só pode ser trote, a polícia de verdade não faria isso, desligou o telefone e acabou com o sofrimento dela. Vocês lembram disso? Esse mesmo, ele sentou lá com a testemunha e disse que enquanto estava, logo depois, né, do acontecido, que ele desligou o telefone, a Louise, ainda nua na sala de administração, pegou e falou para ele assim: talvez eu ganhe um bom dinheiro com isso. Então, o que ele queria dizer? Que a Louise, ela foi submetida a tudo isso, mas que ela também aceitou a coisa andar e ficou sendo cada vez mais ser viciada, porque ela já estava pensando em ganhar algum dinheiro bom com aquilo. Aí a advogada da Louise, mais esperta, falou assim: vocês acham que a minha cliente passou por tudo isso porque ela quis? Então eu tenho aqui 3 horas de vídeo do que aconteceu com ela naquele dia, e eu peço que os jurados assistam esse vídeo e vejam se é possível alguma mulher ou algum ser humano querer passar por tudo isso apenas para ganhar dinheiro. Assistam o vídeo. Aí ela passou 3 horas de vídeo para os jurados no julgamento. E assim, durante essas 3 horas, um silêncio sepulcral no tribunal, e só dava para ouvir os choros dos jurados. Então vocês imaginam a carga pesada que estava ali naquele vídeo, né? E aí, depois do vídeo, a Louise veio, jogou a pá de cal, né? Veio dando o depoimento dela sobre todos os danos emocionais que ela sofreu depois desse caso. E um que me chamou muita atenção, uma parte é que ela diz assim: eu sou tão traumatizada que eu evito dormir à noite. Então, pensem bem. Eu evito dormir à noite, quando todo mundo dorme. Ela evita dormir à noite, dado o nível de sequela emocional que ela teve depois desse acontecido, né? Por fim, teve uma discussão acerca do cárcere privado com ela, se ela foi ou não mantida em cárcere privado. A McDonald's dizia que não, que ninguém estava segurando ela, que estava ali no vídeo, ela estava lá porque ela queria, assim, né? Ninguém estava segurando ela, então ela podia sair, virar as costas e sair, parar com aquilo. E ela disse que não, que absolutamente. Ela estava ali porque primeiro, ela estava nua, como é que ela ia sair por uma lanchonete lotada de pessoas, pelada? A chave do carro dela e as roupas dela tinham sido levadas para outro lugar, fora da lanchonete, inclusive. E ela disse que ela estava absolutamente impossibilitada de sair dali, né? E aí, claro, eu reforço aqui, há 1000 formas de manter alguém que sequestra em cárcere privado, que não só a forma física, segurando a pessoa, né? Posso colocar uma arma na cabeça do filho e falar: fique aí, como acontece no caso dos gerentes de banco, né? Enfim, há 1000 formas de se manter alguém que sequestra em cárcere privado, que não só segurando a pessoa. E aí, mais uma tese do McDonald's que foi por água abaixo. No final disso tudo, o impossível aconteceu, né? Então, a Louise Ogborn, lá do condado de Mount Washington, de Kentucky, contra a maior rede de fast food do planeta, né, que é o McDonald's, ela conseguiu, então, uma indenização de $6 milhões pelos danos emocionais e pelos crimes do qual ela foi vítima. Eu parto, então, agora para a minha análise jurídica, né? Bom, do ponto de vista civil, né, da seara civil, que é a questão da indenização, acho mais do que justo, né? O McDonald's, ele não se preocupou em nenhum momento com seus funcionários. Ele se preocupou única e exclusivamente em assegurar os lucros da sua atividade, né? E para isso ele encobriu toda e qualquer possibilidade desses escândalos, né, desses casos, desses trotes, viesse à tona, né, justamente para não manchar a imagem da fast food, né, não manchar a imagem da rede. E por causa disso ele se omitiu, possibilitando que esse crime, que esse trote se repetisse, várias vítimas fossem feitas, né? Por causa dessa omissão, nada mais justo do que ele pagar esses $6 milhões para Louise Ogborn.
Do ponto de vista criminal, é triste, né, o que aconteceu. O predador sexual, o mentor intelectual do crime, nada sofreu. Não teve nenhuma responsabilização criminal para ele. Ele ficou absolutamente impune. E todos os outros gerentes também, né? Do caso da Geórgia, do caso da Dakota, do Sul, todos os outros também ficaram impunes. Os únicos que tiveram alguma responsabilização penal foi o caso de Mount Washington, né? Que foi o Walter Nix, que realmente pegou 5 anos, porque fez um acordo, e a Dana Summer, que era a noiva dele, que pegou 1 ano de condicional. Com isso encerra a responsabilização criminal deles. Sobre o pretexto de que crime sexual não se comete à distância. Bom, isso foi o que foi julgado lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil seria um pouco diferente, né? Aqui no Brasil a gente tem um instituto que se chama longa-manos, né? Mãos alongadas. Seria a diferenciação, né, do autor intelectual do crime para o agente executor. Por vezes, o autor intelectual é o agente executor. Eu imagino, eu vou roubar tal lugar, e vou lá com uma arma e roubo o lugar. Eu vou matar tal pessoa, e vou lá com uma faca e esfaqueio tal pessoa. Eu sou autor intelectual e eu sou agente executor. Mas por outras vezes, não. Por outras vezes, um fulano imagina um crime e usa um terceiro para executar o crime no lugar dele. Ele bola tudo, ele é o agente intelectual mesmo por trás da ação criminosa e ele só terceiriza a execução desse crime, né? Existem agentes executores que estão acumulados, né, com o agente intelectual, que aí a gente diz que eles são cúmplices, cada um tem sua parte, né, no crime, um idealiza, o outro executa, então eles são cúmplices e eles respondem pelo mesmo crime, pelo mesmo resultado criminoso. Outras vezes, o terceiro executor, ele não tem nada a ver com o agente intelectual, ele não tem nenhum liame subjetivo com o autor intelectual. Então, quando isso acontece, quando o agente executor não está macomunado, não está combinado com o agente intelectual, a gente tem 2 possibilidades. A gente tem o fato do agente executor ter realizado a conduta criminosa de forma excusável ou inexcusável, desculpável ou indesculpável. O que seria uma forma desculpável, né? Seria quando o agente executor fica livre de qualquer punição penal. Então seria, por exemplo, naqueles casos de que o enfermeiro, o médico querendo matar o paciente, vai e coloca no soro, né, um veneno. E aí o enfermeiro chega desavisado, pega o soro que ele sempre pega e coloca lá pro paciente. Nesse caso, é absolutamente desculpável a conduta do enfermeiro. Ele não tinha como imaginar que aquele soro estava envenenado, né? O agente intelectual realmente só usou o enfermeiro para realizar a conduta que levou à morte do paciente. Então é totalmente desculpável e ele vai ficar sem pena nenhuma. Agora, quando é indesculpável, é no caso em questão. Quando é indesculpável, ele vai responder pelo crime normalmente, o agente executor, ainda que ele não tenha nenhuma ligação ou nenhuma combinação com o agente intelectual. Quando ele é indesculpável, nesse caso, alguém liga pra mim e diz, olha, faça isso, faça aquilo, se pule da ponte. Você vai pular porque alguém tá ligando pra você e mandando você se matar? Não vai. Da mesma forma que a pessoa liga, olha, dê uma surra, pega a pessoa, coloca ela pelada, vire ela no seu colo, dê uma surra de 20 minutos na pessoa, depois disso beije uma jovem, depois disso peça para que ela faça sexo oral, né? Toque as partes íntimas dela, faça com que ela faça posicionamentos absurdos, né? Para dar inveja a qualquer filme para maiores, e tudo isso para descobrir crimes de furtos, entendeu? Que era furto de bolsa, era furto de $50, tudo isso para descobrir crime de furto? Quem é em sã consciência, né? Porque eram tudo homens feitos ali, são gerentes de fast food feitos. Quem em sã consciência faria uma coisa dessa? Eu quero descobrir um furto e eu vou se viciar a vítima? Eu vou abusar sexualmente da vítima? Não tem nexo nenhuma coisa dessa. Prova disso é que o David Stewart, ele ligou para vários fast foods de várias formas. Olha, faça isso, faça aquilo. E vários gerentes desligaram na cara dele e falaram, não, isso é errado, não vou fazer. Então era meio que se colar, colou, entendeu? Ele ligava, via se o gerente colava, se não colasse, desligava na cara dele e ligava para outro, que colava. Então, assim, prova disso é exatamente isso. Vários gerentes se negaram a fazer isso, porque sabiam que era errado, né? Então, é totalmente indesculpável. Aqui no Brasil, todos os gerentes seriam responsabilizados pelo crime de abuso sexual, sim, pelo crime de estupro, de cárcere privado, porque todos eles sabiam, ou no mínimo deveriam saber, que essa conduta é ilícita, essa conduta é ilegal. Então, é absolutamente indesculpável o que eles fizeram, são punidos.
obviamente que o David Stewart, como autor intelectual do crime, ele também é punido. E com uma majorante de pena, tá, pessoal? Porque quem idealiza o crime, ela tem uma pena maior aí, por eles ter o domínio do fato, né? Domínio de toda a situação criminosa. Então, além dele responder pelo crime, pelos fatos criminosos que realmente aconteceram, ele ainda vai ter um majorante de pena. Mas, isso é aqui no Brasil, né? A legislação americana é outra legislação. Então, pensando lá, o que é que poderia ser feito, né, nessa investigação policial para que a gente conseguisse, então, responsabilizar o David Stewart e os outros gerentes? Assim, em relação ao David Stewart, o que eu penso, né? O agente, o Vic, né, o policial investigador, ele foi com muita sede ao pote, né? Ele já chegou, olha, vamos interrogar ele então agora, porque eu não posso perder essa oportunidade, nem pensou direito, e aí ele já foi entregando ouro no primeiro interrogatório. Olha, a gente sabe de tudo, foi você, a gente sabe isso, a gente sabe aquilo, foi entregando todo o ouro pra ele. Normalmente a gente não faz assim. No nosso interrogatório, há uma técnica de interrogatório, né, que a gente vai entregando ouro devagar. A gente vai entregando ao passo que o acusado vai entregando também as informações que a gente quer. E aí a gente vai dando corda para ele se enforcar e ele, né, a gente vai entregando aos poucos o ouro pro acusado, né? Entregando tudo que a gente tem de prova contra ele. E não assim, entregando, isso assustou ele, obviamente. Tanto é que ele não fez a confissão. Então isso assustou ele, pegou ele, né, de surpresa. E eu acho que ele foi com muita sede ao pote. O que ele poderia ter feito? Ah, vocês têm ele aqui? É ele mesmo? Ok, então vamos colocar ele sob vigilância? Vamos colocar um grampo no telefone dele? Vamos colocar uma escuta no carro dele? Vamos, né, vamos dar corda para ele se enforcar até ele morder a isca. Vamos ver para onde ele anda. Olha, teve um trote, onde é que ele estava ontem? Ontem teve um trote, onde é que ele estava? Onde é que ele foi? Vamos monitorar ele todinho. Dessa forma a gente conseguiria, né, prova mais consubstanciada, né, da participação dele. Porque o que mais foi dito no julgamento dele é isso. Não, a gente tem prova de que ele comprou o cartão, os cartões pré-pagos. Mas a gente não tem prova de que foi ele que fez as ligações, né? Então a gente precisava de provas mais cabais em relação a isso. E eu acho que colocando ele sob vigilância a gente conseguiria. Uma outra situação também seria acumular 3, 4, 5 cartões que gravassem ele comprando 3, 4, 5 cartões ligados a trotes efetivamente, né? Então, pô, como é que pode? 3, 4, 5 pessoas foram vítimas desses trotes e todos esses cartões foram comprados pela mesma pessoa. Já fortalece mais a convicção, né, do julgamento. E, por fim, aquele cartão pré-pago que foi encontrado na casa dele não é prova cabal de nada. Encontramos o cartão pré-pago, assim como na casa de milhares de pessoas vai ter um cartão pré-pago. Mas se a gente conseguisse linkar esse cartão pré-pago, o número dele, com algum trote que foi realizado, aí poderia ser uma prova interessante, porque o cartão estava na casa dele, né? Então, todas essas situações poderia fazer com que a polícia, né, tivesse um trabalho assim mais cauteloso, né? E a gente poderia efetivamente ter a responsabilização penal do David Stewart. Não tivemos. E aqui no Brasil teria pelo critério do longa-manos que eu já expliquei para vocês. Agora, para fechar, né, a minha contribuição social, que eu sempre digo, né, em todos os meus vídeos, aí para você, né, que realmente é o motivo maior desses meus vídeos todos, é fazer um alerta para a sociedade, porque a gente não vive no mundo do fantástico mundo da Cinderela e o mundo colorido. Não é assim, infelizmente, né? A gente conta aqui esses casos, a gente a gente se entretém porque a gente gosta desse tema, a gente quer saber os detalhes da investigação do crime, como aconteceu, meu Deus, que crime incrível. Mas a gente precisa aprender alguma coisa com isso. A gente precisa tirar alguma lição disso. E aí vem, né, a minha voz, a voz de polícia, a voz como delegada de polícia, alertá-los, né? Então, assim, toda vez que vocês forem compelidos a realizar alguma atitude por algum agente do Estado, né, algum agente público, então seja ele policial, delegado, investigador, escrivão, seja ele policial militar, seja ele policial civil, seja ele juiz, seja ele promotor, todos nós somos agentes públicos. O Estado investe a gente de alguma autoridade para, em nome do Estado, determinar ou deixar de determinar algumas ações, né? E toda vez que você for compelido por algum agente público a realizar alguma atividade ou alguma ação, tenha um crivo, tenha um juízo de valor. Faça, olha, isso é certo, isso é errado. O que eu acho disso? Ninguém pode lhe obrigar a realizar conduta ilegal ou ilícita.
ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Isso é inclusive um mantra na polícia, né? Eu, como delegada, por exemplo, eu sou a autoridade máxima na delegacia. Se eu chegar para minha escrivão ou para o meu investigador e falar, olha, vão lá e matem fulano de tal, olha, vão lá e torturem fulano que eu quero saber o que ele tem para me dizer, e eles realmente fizerem isso, eles vão responder normalmente pelo crime. Não sou só eu que vou responder como autor intelectual, como mandante. Porque eles não vão dizer assim, ah não, eu só tava cumprindo ordens. Eu vim aqui, torturei o cara, mas eu só tava cumprindo ordens. Foi a delegada Monique que mandou. Não, porque eles sabem como pessoas, né, provido de capacidade mental em perfeitas condições, de que aquilo era absolutamente ilegal, era absolutamente ilícito. Então eles não podem alegar que eles estavam cumprindo ordem, quem quer que seja. Ordem manifestamente ilegal não se cumpre. Seja de qualquer agente do poder público, autoridade pública, de qualquer outra pessoa privada. Então, assim, disseram pra você fazer alguma coisa, analise e veja de acordo com a sua ética, com a sua moralidade, com os seus valores, com o que é certo e com o que é errado do nosso ordenamento jurídico. Não cometa nenhum ilícito, não cometa nenhum crime baseado numa ordem, porque eu tô só obedecendo ordens, estou só fazendo o que me mandaram, né? Porque você, se cometeu algum crime encoberto, né, por esse mando, né, por essa ordem, você vai responder igualzinho que ele mandou. Vai responder da mesma forma, pelo mesmo crime que a pessoa que lhe mandou cometê-lo responderá. Então fica a dica, hein? Todas as vezes que você for compelido a realizar alguma ação, analise se essa ação é lícita, é moral, é ética, é benéfica para a sociedade. Se não for, se for ilícito, se for amoral, se for antiético, se abstenha. Diga, olha, não sou obrigado a cometer nada de ilegal, ainda que venha de uma autoridade pública, ainda que venha de pessoas hierarquicamente superior a você. Ok? Então, com isso, até o próximo vídeo. Não esqueça, comente aqui embaixo se você gostou desse caso, o que você aprendeu, e deixe o seu like, hein? Nos vemos. Até mais!